Fala turma, empate entre Fortaleza e Bahia na Arena Castelão e a pergunta é: copo meio cheio ou copo meio vazio? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo em até 3 pontos aqui, tá? Sobre esse empate entre os dois tricolores do Nordeste aí que representam a região na primeira divisão, na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos tentar de forma resumida aqui falar desse resultado que eu particularmente consigo ver pontos aí positivos e negativos. O primeiro ponto que eu quero trazer nesse vídeo é falar de como a áurea diferente, né, de ter um novo treinador, estreia de Renato Paiva, fez com que o Fortaleza melhorasse, primeiro, no seu estado anímico e, segundo, na sua concentração na hora de marcar o adversário. E aqui, especificamente, eu me refiro principalmente ao primeiro tempo. O primeiro tempo do Fortaleza, defensivamente, ele sofre quando o Magrão, terceiro goleiro, que até foi uma surpresa, eu imaginava o Vinícius Silvestre sendo titular, erra individualmente. O Magrão erra pelo menos duas vezes ali, que quase o Bahia consegue abrir o placar. Mas tirando os erros do Fortaleza, talvez o Bahia tenha chegado uma vez já no final do primeiro tempo, uma jogada pelo lado direito do Ademir, que ele passa do Diogo Barbosa e cruza, o Everton Ribeiro faz o corta-luz, e aí vem uma finalização para a defesa do Magrão. Tirando isso, o Bahia não foi uma equipe tão incisiva no primeiro tempo. E olha que o Bahia estava jogando com o seu time titular, o seu time principal. O Fortaleza adiantou a marcação, marcou alto, pressionou o Bahia. E quando essa bola entrava ali no seu campo de defesa, o Fortaleza fazia essa transição defensiva mais rápido do que estava fazendo em outros momentos. Por isso eu destaco o poder de concentração e pode até se dizer de comprometimento dessa equipe, coisa que a gente não estava vendo. Então, esse estado anímico a gente já percebe claramente uma melhora. Não vou dizer uma grande mudança, mas a gente vê uma melhora nesse poder de concentração. O Fortaleza ocupou melhor o campo, principalmente na sua faixa defensiva. Ofensivamente, acho até que o Fortaleza no começo do jogo foi meio discreto, cometendo alguns erros, mas depois encaixou algumas jogadas interessantes. O Breno Lopes, por exemplo, acerta a trave do Marcos Felipe e vem uma jogada de bola parada, um corte errado da defesa do Bahia, né? O Marcos Felipe corta a bola pelo menos. Quando eu digo erro, o Bahia não protegeu a sua entrada da área e o Marinho finalizou, fez um golaço, colocando o Fortaleza na frente. Fazia 2 meses que o Fortaleza não saía à frente do placar, o que já também traz um ponto muito positivo nessa partida. E aí o Fortaleza sai na frente e, com justiça, vence o primeiro tempo. Esse é um ponto muito positivo para uma equipe, mesmo cometendo alguns errinhos, né? O Paiva veio com Ávila de zagueiro e Kusevich, Brits de lateral direito, Diogo Barbosa, alguns erros ali de saída de bola ou de encaixe de jogada, de marcação, principalmente com a bola também, o Fortaleza errou. Quando era pressionado, o Ávila tentava quebrar procurando o Lucero, ou então a bola lá em profundidade do Marinho do outro lado, que fez um jogo enquanto não sentiu, enfim, é uma melhora. O segundo ponto é destacar o seguinte: volta do intervalo, um Fortaleza marcando do mesmo jeito, pressionando o Bahia, só que aí acontecem duas coisas. O Fortaleza deixa de encaixar o Bahia, começou a ter dificuldades de fazer o que fez com competência no primeiro tempo, começou a dar esse espaço principalmente na entrada da sua área. Não foi só o gol que tomou, mas o gol só vem depois, inclusive, mas tiveram outras chances, outras jogadas que o Fortaleza pressionava alto, o Bahia conseguia encaixar o passe, invadir a marcação do Fortaleza. Ademir e Pulga jogando muito espetados, quando a bola ia para o lado direito era o Ademir e o Pulga fechava por dentro. Quando era o oposto, o Pulga e o Ademir entrava. E a circulação dos volantes, Ian Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, principalmente o cérebro, né, dessa equipe do Bahia, e foi aí que o Bahia começou a crescer no jogo. Então o Fortaleza começou a desencaixar, também pelo cansaço, mas também muito por mérito do Bahia. O Bahia fez um grande segundo tempo. Então dá para a gente destacar as duas coisas. Faltou um pouquinho de força, talvez, ali ao Fortaleza, nesse sentido de continuar marcando do mesmo jeito, anulando o Bahia do mesmo jeito que fez no primeiro tempo.
No segundo, o Bahia teve mais campo, mas também porque ele criou melhor. Ele jogou melhor no segundo tempo. E a gente não pode desconsiderar nenhum dos fatos. O Bahia cresceu porque o Fortaleza jogou mal. O Fortaleza jogou mal porque o Bahia... Não, são as duas coisas, eu acho que é um pouquinho de cada coisa que se complementa e faz com que o Bahia seja dono do segundo tempo. Aí, o que eu comentei no primeiro ponto, no segundo é o inverso. O Fortaleza chegou lá na frente, teve chance também, os dois tiveram gols anulados. O Fortaleza perde um gol com o Barreiro, que também era um gol feito ali, enfim. O Bahia teve mais chances de gol. O Bahia colocou bola na trave com o Everton Ribeiro, fez jogadas lá pelo lado esquerdo com o Pulga, fez jogadas com o Ademir, talvez um dos principais nomes do jogo. O Cauli entrou no lugar do Lúcio Rodrigues e deu essa vazão ali, a circulação de ataque do Bahia. Ficou um falso 9, um time muito mais se movimentando e criando incertezas no meio da defesa do Fortaleza. O Bahia faz um gol, uma jogada que o Marinho sofre a falta no começo, que depois foi revisada pelo Wilton Pereira Sampaio. Mas o Bahia rouba a bola, joga para o lado direito, vem uma jogada que o Everton Ribeiro entra na área e acaba ocupando ali um espaço entre os zagueiros do Fortaleza. O Ávila sai para espetar um pouco, o Everton Ribeiro faz o gol, mas depois é anulado. Tem a jogada do Pulga pelo lado esquerdo, que ele levanta a cabeça e encontra o passe para o Everton Ribeiro, que acerta o travessão. Enfim, o Bahia começou a empurrar o Fortaleza, e sinceramente com justiça chegou ao empate numa bola parada, que a bola acaba batendo na barreira, volta, o Michel Araújo chuta de novo, a bola desvia no Matheus Pereira, e aí desvia, o Magrão não tem chance de fazer a defesa. Ficou até aquele disse-me-disse, a bola tinha pegue no zagueiro do Bahia, no David Duarte, mas de fato pegou no jogador do Fortaleza. Aí tem pênalti duvidoso pro Fortaleza, que já foi marcado por aqui, né? Esse tipo de pênalti já foi marcado por aqui. É questionável, pelo menos, minimamente questionável. Tem outros lances, o Bahia também reclama de pênalti, o Bahia também reclama de faltas ali que o Wilton Pereira Sampaio deu no segundo tempo, enfim. Aí a arbitragem acaba sendo um capítulo à parte desse jogo, mas esses são os dois primeiros pontos. O terceiro, para a gente ir para a reta final, eu concluo com a provocação que eu fiz no começo do vídeo. É copo meio cheio ou copo meio vazio? É copo meio cheio porque a gente vê o Fortaleza jogando, competindo melhor, um time pelo menos mais organizado do que foi o primeiro tempo. Foi um time que conseguiu ter alternativas diferentes do que vinha sendo tentado. Né? A formação já foi diferente, com o Sacha mais central, Matheus Pereira e Pochettino às vezes ali fazendo também, se aproximando do Lucero. Foi um time que pressionou melhor do que estava pressionando antes, teve uma atitude e também as estreias, né? Apesar de discretas, mas o Barreiro ali mostrando, participando, brigando com os zagueiros, o Herrera um pouco talvez mais tímido, talvez não conseguiu mostrar tanto assim, não teve tanta oportunidade de fazer o seu jogo, mas taticamente também já ajudou. Enfim, o copo meio cheio é porque volta a pontuar, quebra a sequência de derrotas, não perde em casa, né? Não foi um resultado extremamente negativo. Então, diante do cenário e do forte adversário que teve pela frente, o Bahia está na parte de cima da tabela, entre os primeiros colocados ali. Sexto, quinto, quarto, terceiro, cai um pouco. O Fortaleza pontua contra um desses times que jogou com o time completo e querendo pontuar. O Rogério só saca os caras na reta final do jogo. Mas o copo meio vazio é porque tá ganhando e toma um empate. Cai de produção no segundo tempo, o que a gente já também vinha vendo com o Vojvoda. Mas o pior de tudo, para mim, sinceramente, nesse momento, é um time que está na zona de rebaixamento. Então, a classificação faz com que empatar em casa seja ruim. Seja com o Bahia, seja com o Juventude, seja com o Flamengo, seja com qualquer time. Então, nesse sentido, para mim é um empate ruim. Porque você acaba desperdiçando pontos contra uma equipe dentro da sua casa. O Fortaleza é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro, o que é extremamente irônico, né? Ano passado o Fortaleza não perdeu na Arena Castelão. Então, a gente pode analisar das duas maneiras, uma ou outra, ou as duas coisas. Eu prefiro analisar que há um pouco das duas coisas. Não tem como a gente não descartar melhoras, mas também não dá para se empolgar tanto, porque não é o suficiente às vezes. Melhorar não é o suficiente. Fortaleza talvez vai precisar também ganhar jogos mais até do que melhorar. Deu para entender? É mais ou menos por aí.
Esses os 3 pontos. Deixa aí nos comentários também a tua opinião e não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. Valeu, grande abraço e até a próxima.